Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o advogado Geminiano Jurema. Mediação, arbitragem e conciliação no âmbito jurídico, qual a diferença? E como as pessoas ou as corporações podem ser beneficiadas? É o que vamos saber na entrevista com ele, agora que é um especialista no assunto. Senhor Geminiano Jurema, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente e inicialmente colocar aqui que ele é um dos especialistas, mas também um dos precursores dessa atividade aqui em Alagoas. Hoje é comum viabilizar conflitos através da mediação, da arbitragem e da conciliação? Boa tarde Seja a todos. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar explicando essa questão de arbitragem e mediação e conciliação, porque apesar de ser um assunto que uma matéria que já vem assim, vivendo no meio jurídico há mais de 20 anos, mas a gente pode dizer ainda que agora que está começando mesmo. É aquela história de a lei vai pegando aos poucos. Vai popularizando. Vai popularizando. E os métodos extrajudiciais agora realmente estão tendo uma aceitação maior, não só por parte da população de um modo geral, mas como o empresariado, como a classe jurídica, enfim, agora realmente já está mais consolidado. Comecemos então pela mediação, o que constitui esse trabalho na prática? Olha, a mediação, ela é uma possibilidade que a gente tem de reunir as partes que estão com alguma divergência, não digo nem litigância, é alguma divergência mesmo, mais simples, que o mediador, nós dizemos sempre que na mediação ela é de sucesso quando as partes chegam a uma conclusão, a uma solução e esquecem de agradecer o mediador. Quando eles esquecem a presença do mediador, é sinal de que a mediação teve sucesso. Então, é um conflito que é resolvido assim quase que amigavelmente e que, ao final, hoje existe até uma possibilidade de o resultado dessa mediação, que às vezes precisa estabelecer obrigações para outras pessoas e mesmo entre as partes, a gente pode levar o resultado da mediação para uma câmara, para um tribunal arbitral, e ele homologa aquela decisão como sendo através de uma sentença arbitral. Então, o resultado da mediação, ela pode passar a ser um instrumento obrigatório entre as partes depois daquela solução que chegaram. Ela se aplica melhor a fatos, digamos assim, mais ligados a corporações? Ela se aplica bem a dissídios, discussões internas de empresas, mas também na área escolar. A mediação escolar também é uma grande oportunidade, inclusive de preparação dos jovens, porque eles vão aprender a respeitar a opinião dos outros, vão aprender a negociar as soluções. Então, isso do ponto de vista de formação, é muito democrático, certo? Então, é uma maneira do jovem já ir se acostumando que na vida você tem a opinião divergente, tem a sua opinião, mas que você pode construir um modus vivendi bom para todos. Pacífico, digamos assim, né? Pacífico, tranquilo. E como se dá a mediação, por exemplo, escolar? Que caso a gente poderia exemplificar aqui, ilustrar? A mediação escolar pode ser na relação professores e pais, a escola e pais, e pode ela também se destinar à convivência dos alunos com os professores e entre alunos também. Então, todo esse tipo de conflitos que eles podem ter, de controvérsias, pode ser objeto da mediação, que como eu estava dizendo, é um processo muito construtivo para a formação das pessoas. Pois bem, diante dessa possibilidade, o que é que se observa na mediação que pode diferenciar um julgamento mais complexo? Olha, a mediação, ela pura e simplesmente, ela tem força entre as pessoas
que participaram da mediação, 2 ou 3 pessoas que participaram da mediação. Então, sendo um produto de um acordo entre eles, de uma solução estabelecida entre eles, só obriga aquelas pessoas. Ao contrário, por exemplo, do processo arbitral, que além de obrigar aquelas pessoas, ela tem força de lei. De lei. Para aquelas partes. Então, é diferente. O descumprimento da mediação não gera direito para você acionar outra pessoa, certo? Tem que manter aquelas partes. As partes é uma regra de convivência. Mediação, ela gera... Ensina muito, uma né? regra, ensina muito. É um grande aprendizado. Enquanto que na arbitragem, o resultado de uma arbitragem é uma sentença que funciona para aquelas pessoas. Não funciona para terceiros, mas para aquelas pessoas que tiveram litígio. A mediação é um procedimento estruturado, mas ela determina prazo para encerramento desse trabalho? Não existe prazos para a mediação. Mas são procedimentos que não demoram muito. São procedimentos que... tem casos, por exemplo, eu conheço hoje, atualmente, está havendo uma mediação entre 2 grandes empresas daqui de Alagoas, está havendo através de uma Câmara de São Paulo, e essa mediação já vai com mais de 6 meses, certo? O que impossibilita de um entendimento através da mediação ser mais rápido que, digamos, esse prazo que o senhor acaba de falar? Porque é o seguinte, quando o processo arbitral, ele é uma contenda, um litígio assim, oficial. As partes não têm, na maioria das vezes, nenhuma relação de convivência, de nada. Então, é um litígio como se fosse judicial, só que tramitando fora da esfera judicial. Mas tem limites para uma arbitragem. Não é qualquer litígio que pode ser resolvido pela arbitragem, certo? Aí tem que ser, já estou misturando mediação com arbitragem, mas você só pode ser objeto de arbitragem os direitos disponíveis. Então, o que são os direitos disponíveis? O que é direito disponível? É aquele que é objeto que você pode contratar. Por exemplo, você pode, relação de compra e venda, é um direito disponível, certo? Mas uma relação de família, entre pai e filho, mudar de nome, questão tributária, que é com a relação com o governo, você não dispõe. Você não tem nenhum poder de dizer, a partir de agora eu não vou pagar esse imposto, certo? Então, isso aí é objeto de processo judicial, questão previdenciária, essas coisas todas. Enquanto que na arbitragem você pode contratar, tanto que boa parte do direito do trabalho pode ser, porque tem uma parte do direito de trabalho que é disponível. Acordo entre as partes na mediação pode não acontecer, né? Pode. Que circunstâncias assim se coloca no entendimento do que é a mediação, não chegar a um consenso? Olha, isso acontece... É muito comum? Pode acontecer, sempre. Mas, como eu digo, é uma frustração para o mediador, certo? Mas acontece, de vez por outra, acontece das pessoas vão evoluindo e chega num determinado momento que surge um impasse, às vezes é melhor suspender e dar um tempo. Essa possibilidade de suspender. Você suspende e dá um tempo para que as coisas voltem a uma normalidade, certo? E aí você parte para outra solução. Porque quando se chega à necessidade de dispor desse serviço da arbitragem, da conciliação, da mediação, é porque as partes entendem que a justiça, pelo viés judicial, tradicional, vai demorar bastante, né? E ganhar tempo com isso. Veja só, ganha tempo, mas o mais importante é a gente buscar as soluções mais rápidas para as nossas controvérsias, né? A mediação é um sistema que não tem como pressuposto o litígio formal como tem na arbitragem e no processo judicial, certo? Então, ela busca essa
essa solução que é menos onerosa, é mais rápida, você evita estar judicializando, evita estar aí. Porque um processo arbitral, não pense que é uma coisa pacífica, não. A arbitragem é disputa. É briga. É advogado de um lado e advogado do outro, é briga, vamos dizer. Na linguagem comum é briga. Na argumentação, em tudo. Tem prova, tem testemunhas, tem audiências de perícia, tem tudo. Certo? Não é algo tranquilo, não. Não, de forma alguma, de modo algum. A mediação pode não ser tranquilo, mas quando as duas pessoas aceitam a entrar num processo de mediação, já existe uma disponibilidade, uma predisposição para construir um consenso naquele ponto de divergência. Certo? É um pouco diferente da conciliação. Uma diferença pequena, mas existe. O que é mais comum chegar à mediação? Casos assim, como a gente pode mensurar no tradicional, não é? E na mediação, especificamente? Olha, a mediação existe muito nos conflitos internos empresariais. Existe com bastante frequência. Mas são coisas que não são muito divulgadas, né? Porque, é claro que o objeto dessas reuniões de mediação, elas são sigilosas também, que não pode estar divulgando. Tanto que você não ouve falar, fulano fez mediação, ciclano, não existe isso. Mas existe bastante, é muito adotado. Tem os escritórios, aqui não tem tanto ainda, mas São Paulo, Rio, tem muitos escritórios. O que credencia um profissional do direito atuar como mediador? Olha, a vantagem do advogado, ele tem que passar por um treinamento para ser mediador, certo? Eu me recordo que nas primeiras tentativas de aprendizado, eu fiz um curso, a professora mediadora, ela filmava, quando ela está simulando uma mediação, o comportamento da gente como advogado. Então, a gente se surpreendia, às vezes, querendo interferir, porque o advogado fica meio ansioso para atingir um determinado objetivo. Então, a gente querendo interferir no encaminhamento das partes. Então, esse é o grande segredo, é saber ficar à distância e dando aqueles toques necessários para as pessoas irem construindo, mas sem influir na decisão. É certo? Algo muito difícil. É uma técnica. Existe uma habilidade. Tem que ter muita habilidade. Argumentativa também. Não é mesmo. todo mundo que pode ser mediador. Tem muita gente que diz assim, não, eu vou ser um ótimo mediador porque eu gosto muito do consenso, me dou com todo mundo. Não é assim. Mediador é uma profissão. E nessa profissão, o que dizer do trabalho e da remuneração? Bem, é compatível? É compatível. É compatível. É diferente da arbitragem e da mediação. Eu poderia dizer assim, que a mediação, de um modo geral, não aquela mediação mais complexa entre empresas, ela segue quase como fosse a remuneração de um profissional, de um bom profissional na área de psicologia, de acordos mesmo e tudo. Mas na arbitragem a remuneração sempre é maior. E da possibilidade de transformar as pessoas, dar notoriedade às pessoas que têm essa habilidade de conduzir conflitos. E tem muita gente de uma habilidade incrível, sabe? Mas outros não se acham, tem muita gente que se acha porque é calmo, é tranquilo, mas não é assim. Tem que ter um conhecimento. Tem que ter um treinamento profundo, porque é uma técnica. Não é uma coisa intuitiva de chegar e você estar na mesa e fazer uma mediação. Tem toda uma técnica. Exatamente. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Perfeito. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia.
Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o advogado Geminiano Jurema, um especialista na mediação, arbitragem e conciliação, ou seja, nas câmaras que surgiram a partir da condição dada com a vinda para Alagoas dessa alternativa na solução de conflitos. Senhor Geminiano, falamos agora sobre a conciliação. Se compararmos a conciliação com a mediação, o que é mais comum ocorrer nessas discussões jurídicas? Olha, hoje em dia a conciliação tem sido um grande instrumento adotado pela Justiça. Aqui em Alagoas, inclusive, nós temos alguns desembargadores que são assim, adeptos da conciliação e têm estimulado muito a conciliação. Isso é muito adotado quando existe um litígio já instalado, entra-se com o processo judicial, certo? Como funciona, né? Normalmente acontece assim, a pessoa entra com a ação e antes daquela ação caminhar, o juiz propõe que haja uma tentativa de conciliação. E isso é provocado por uma das partes, no litígio, digamos assim. Não, né? veja bem, no litígio Na se estabelece conciliação. um litígio comum. Eu entrei com ação contra você, nunca lhe vi na vida, ou por exemplo, às vezes você é um locatário, alguma coisa, entro com ação contra você. Aí na justiça, ao invés, é uma tentativa da justiça de diminuir a avalanche de processos, que existem muitos processos desnecessários que poderiam ser resolvidos por uma conciliação. Então, o que é que eles fazem? Eles chamam as partes, antes de qualquer medida, eles chamam as partes e tem um conciliador oficial. Hoje em dia, quase todas as varas têm um conciliador oficial. E o conciliador tenta resolver aquilo numa negociação entre as partes. Está disponível nos tribunais? Aqui em Alagoas tem com frequência, sempre tem. E agora mesmo vai haver um encontro sobre isso, vai ser até na Associação Comercial da Justiça, junto com algumas entidades de classe, para tentar diminuir o número de processos. Então, nesse caso, a sociedade é que decide se quer conciliar ou não. E quem não quer conciliar, né? Não, aí o processo segue. Se você não aceita a conciliação ou não chega a um acordo, aí o processo vai seguir o seu ritmo Trâmite normal. Demorado, por sinal. Aí vai depender do juiz, vai depender de muitas circunstâncias, né? Mas é um procedimento que está sendo, graças a Deus, muito adotado pela Justiça, especialmente aqui em Alagoas, tem muito isso. Quando se coloca essa possibilidade de fazer a conciliação, são decisões que estão mais ligadas a que segmento social? Olha, a conciliação tem muito questões de direito do consumidor, com muita frequência, aí que chama-se para compor com as empresas, certo? E mesmo pequenas discussões, pequenas questões entre as partes, isso é muito frequente. Sempre se propõe a conciliação. Nos juizados especiais, né? Mas nem todos, infelizmente, nem todos têm sucesso, então o processo segue. O processo segue. Aí tem dia para começar, mas não tem dia para terminar. Exatamente. Mas é comum as pessoas fazerem a opção pela conciliação. É cada vez, porque às vezes há um desconhecimento que gera também desconfiança. Em a pessoa está brigando, por exemplo, com uma multinacional sobre algum produto, o consumidor, por exemplo. Né? Mas hoje em dia, como os conciliadores judiciais são treinados, então eles já têm uma experiência muito grande de levar ao sucesso a conciliação e mostrar que o fato da pessoa, às vezes, ser
um impulso suficiente, ou está em confronto com uma empresa de grande porte, isso não influi na decisão da justiça. Então, eles aceitam, porque a conciliação, se não der certo, o processo segue. É a forma mais simples de Mais conduzir simples isso no âmbito... de prosseguir. Viu? Pois bem, em relação ainda ao conciliador, a figura do conciliador, ele segue o mesmo padrão da mediação? Não. É mais simples a formação. Por quê? Porque o conciliador, primeiro que geralmente as pessoas não têm nenhuma relação de convivência, certo? Então, ali, e já está definido no processo a razão do litígio. Porque muitas vezes na mediação você às vezes nem sabe qual o motivo fundamental daquele litígio, daquela divergência. E na conciliação já está exposto na ação que foi proposta. Então você vai conciliar aquele fato. Então, Isolado, né? Isolado, é um fato isolado, certo? Então o conciliador aí tem um papel de proatividade bem maior, assim, aparente, bem maior do que o mediador. Porque ele vai dizer, olha, seu problema é esse, vamos tentar chegar a um acordo, fazer isso, fazer aquilo. Então, é um pouco diferente da mediação. O resultado da conciliação tem sempre uma validade jurídica, né? Tem, porque é homologado pelo juiz do processo. Em média, os tribunais registram cerca de quantos, assim, se vocês têm conhecimento, da quantidade? Não, eu não tenho assim, o percentual hoje como está, não. Realmente eu não tenho, porque isso é controlado pelo Tribunal de Justiça. A diferença entre conciliar e arbitragem, como se coloca? São duas coisas bem diferentes. diferentes, né? A conciliação judicial, ela acontece quando já existe a demanda judicial. A arbitragem é uma demanda com semelhança judicial, porque ela tem um resultado da sentença, mas ela não tem nenhum vínculo com a justiça, salvo algumas situações. Por exemplo, você tem uma sentença arbitral, se não for cumprida pela outra parte, o cumprimento da execução da sentença você tem que fazer na justiça estadual, na justiça comum, porque você não tem o poder de força que o Estado tem, certo? Então, esse o momento que entra, ou então, quando no decorrer do processo existe a necessidade de alguma medida especial, específica, que exija força, que aí você tem que recorrer ao Estado. É importante que o telespectador, a sociedade, saiba que tem a solução do processo consensual pela conciliação envolve questões como pensão alimentícia, guarda dos filhos, divórcio, partilha de bens, acidentes de trânsito, dívidas em bancos, danos morais, demissão do trabalho. Sobre esses aspectos, o que é que a gente pode destacar? Olha, como eu disse, a conciliação existe em todos esses casos, porque partem de reclamações. Reclamações, né? Ela pode ser pré-judicial ou na fase judicial. Quando você entra com a ação, por exemplo, o PROCON não é ainda a justiça. Então, você vai para lá e pode fazer uma conciliação lá no PROCON. Já no PROCON. Ali. É extrajudicial, certo? Mas quando você ingressa com o processo, o juiz também manda um conciliador propor uma conciliação para evitar que aquela demanda siga o seu caminho, se estenda. Entende? Então, você pode, em todos os tipos de relação, você pode fazer a conciliação. Esse caso que você falou, de justiça do trabalho, de relações de consumo, já através de reclamações nos órgãos públicos, como o PROCON, por exemplo, isso aí a conciliação é uma conciliação extrajudicial. Pois é, pensão alimentícia, guarda dos filhos, divórcio... Você pode fazer e, se quiser, você faz a conciliação e leva para o juiz homologar. Também pode acontecer isso. O entendimento prévio? Pode. Porque, veja, a legislação do Brasil hoje já está avançando. Você já pode hoje
praticar uma série de atos que eram naturalmente considerados exclusivamente judiciais, você já faz por estrutura particular. Por exemplo, o inventário. O inventário, se não tiver menores, você pode fazer uma escritura de inventário num cartório, certo? E o inventário está feito. Mas o que dizem sobre o inventário ser algo assim muito demorado, muito complicado? Pois é, mas hoje já existe. Hoje existe o inventário extrajudicial, existe a ação de uso capião extrajudicial. Então já é produto dessa cultura da solução de problemas através de atos extrajudiciais. Se tiver menores, não. Tem que ser através da justiça comum, porque o Ministério Público entra como a proteção ao menor. Certo? Mas hoje a gente já tem todas essas alternativas que são, na verdade, se você olhar bem, não é oriundo da arbitragem, mas é oriundo do princípio que se estabeleceu a esses métodos extrajudiciais. Pois é, e a população que mais precisa, provavelmente, é a população que menos sabe da existência desses instrumentos, não é? Exato. O que pode ser feito na sua avaliação? Olha, o que poderia ser feito é o convênio, acho que das próprias câmaras de arbitragem com algumas entidades, com sindicatos, com associações de classe, por exemplo, com órgãos como o SEBRAE, Federação de Indústria, de Comércio, fazer um convênio para esclarecer os seus filiados, certo? E até procurar minimizar até o custo desses processos, desses procedimentos. Eu já tive essa experiência. Você faz um convênio que o associado daquela entidade que buscar a Câmara de Arbitragem tem uma redução de X% nas custas pelo fato daquela entidade já contribuir com esse tipo de trabalho. Então, tudo isso é possível. Tudo isso é possível e você pode levar para chegar isso até todas as camadas da sociedade, certo? Porque é a grande garantia para a pessoa que não tem poder econômico e enfrentar uma empresa de grande porte econômico. Como uma empresa multinacional, Sim, por exemplo. É muito mais fácil na arbitragem, porque você tem o mesmo poder que ela de indicar quem vai ser o julgador, quem vai ser seu julgador. E no caso do conciliador, atividades distintas, né? Nesse conceito, a qualificação do conciliador, como se obtém? Normalmente, os tribunais de justiça, eles fazem um concurso para selecionar os conciliadores. E existem cursos para formar mediadores e conciliadores, que são duas formações diferentes. Específicas, né? Mas existem cursos bastantes aí. Hoje, você entra nas redes sociais, você encontra curso de toda a natureza aqui está faltando um pouco. Não se observa assim. Não, aqui está faltando a oferta um pouco, de curso nessa área. Mas de conciliador tem bastante. A própria Justiça dá o treinamento. A Justiça Estadual tem dado com muita eficiência o treinamento de conciliadores. E conciliadores têm que necessariamente ter a formação de advogado? Não, pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa. O advogado, nesses métodos extrajudiciais, só tem privativo para advogado a função de advogado no processo arbitral. No processo arbitral. Não para ser árbitro. O árbitro é uma coisa diferente. Mas aí você tem que... Por isso que eu digo, compete ao advogado que tirar dúvidas... no processo arbitral? Sim. Não, compete a ele ser o advogado, defender o cliente dele do que o outro advogado vai... É igual um processo judicial. Nesse aspecto, é igual. Não é nada tranquilo. Não é nada tranquilo, não. Muito pelo contrário. Só agiliza o processo, na verdade. Agiliza, né? E tem muitas coisas que contribuem. Por exemplo? Eu vou lhe dar um exemplo. Há uns anos atrás, uns anos que eu digo, uns 15 ou 20 anos atrás, num determinado estado do país, tinha um grande empreendimento turístico,
onde uma entidade de seguridade de uma entidade de classe estava financiando essa construção. E tinha uma construtora que fazia toda a obra do empreendimento. Eles chegaram a uma divergência, ao final da obra, de muito dinheiro, uma divergência de saldo. Então, eles nos procuraram, lá em Brasília, na época estava em Brasília, que estavam nesse impasse, queriam resolver, mas queriam resolver de forma civilizada. Claro. Então, eu digo bem, a primeira medida, não divulgue nada dessa questão, vamos fazer uma arbitragem fora do estado que vocês estão trabalhando. Então, a gente foi fazer a arbitragem no Rio de Janeiro. Um campo neutro. Campo neutro. Porque é uma cidade menor, por mais que você queira, mas vaza a informação. Né? E aquilo seria muito ruim para o processo arbitral que estava no início de vida, aqui, de implantação. Aí nós fomos fazer essa arbitragem no Rio de Janeiro, alugávamos, para cada audiência, alugávamos a sala num hotel, e cada um indicou o seu árbitro e tal, a Câmara. Então, funcionou sempre dessa forma. E resolveu a contenda? Com 60 dias estava resolvido. A contenda, na época, era quase 200 milhões, era muito dinheiro. Ficou resolvido. E o detalhe interessante, como ela não veio a público até hoje não saiu, por isso que eu estou aqui sem poder dizer quem foram as partes, elas continuaram trabalhando juntas, certo? Resolveram aquela pendência? Resolveram porque não houve. Porque quando você divulga no público, aí começa os acirramentos, um instigando as pessoas mais diversas, instigando. E prejudicando. Prejudicam o consenso. Certo? Eu sei que foi resolvido, quem perdeu cumpriu a sentença e até hoje está tudo bem. Tudo resolvido. Tudo resolvido. Pois bem. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o advogado Geminiano Jurema, um especialista na mediação, arbitragem e conciliação aqui em Alagoas. E no Brasil também. Eu pergunto, como foi trazer essa novidade, não é, extrajudicial na solução de conflitos aqui para Alagoas há quantos anos? Olha, isso começou em 98. Em 1998, eu, na época, era conselheiro do SEBRAE e o superintendente do SEBRAE era Antônio Marinho de Guzmão. E nós assistimos uma palestra, e a Renata Fonseca também com a gente, ela era do jurídico. Nós assistimos uma palestra de Petrônio Muniz. Petrônio Muniz foi a pessoa que coordenou toda a equipe de elaboração da lei de arbitragem. Ele era assessor de Marco Maciel, ele é pernambucano, Petrúcio era pernambucano, já faleceu, e ele coordenou uma equipe nacional, onde tinham vários juristas de renome, entre eles Selma Lemes, tinha uma turma muito boa. E
nós assistimos essa palestra e ficamos assim entusiasmados com isso. E quando a gente voltou dessa conferência, foi em Brasília, primeiro a gente manteve o contato com o Petrônio, ele disponibilizou todo o apoio assim, intelectual que a gente precisasse. Aí nós começamos aqui, junto com o SEBRAE e a Associação Comercial, a discutir a montagem de uma Câmara de Arbitragem. Mas para isso, a gente precisava antes promover uma série de cursos de formação das pessoas. Então aí trouxemos muita gente para cá para dar os cursos. O Petrônio, inclusive, veio para fazer o treinamento. Veio o Maurício, era um colega nosso de Paraná, que hoje vive disso em Miami. Ele está nos Estados Unidos fazendo mediação e arbitragem. De vez em quando ele vem fazer uma no Brasil, mas continua lá. Então, sempre foi um início assim, muito, muito bom. E a gente tinha um grupo de âmbito nacional muito interessante. E por conta disso, o sistema de associações comerciais, que é a entidade de maior polaridade no Brasil, eram 1.500 associações no Brasil todo, então ela tinha uma possibilidade de disseminar muita coisa. Então, o BID fez um convênio com a Confederação das Associações Comerciais para desenvolver um projeto de fortalecimento e divulgação da mediação e arbitragem no Brasil. E eu participei da coordenação desse projeto. A gente girava o Brasil todo fazendo treinamento, exposições, discussões, essa coisa toda. Começou por aí. E a Câmara de Arbitragem ainda hoje existe, está na Associação Comercial e funcionando. E funcionando. Funcionando, está funcionando. Ela não pode fazer propaganda de dizer assim, fulano é nosso cliente, empresa tal é nosso cliente. Isso aí não pode. Mas ela está lá funcionando bem. Às vezes as pessoas reclamam porque acham um pouco caro o custo de um processo arbitral. Ia perguntar justamente isso. Mas é um caro relativo, certo? Primeiro, que o honorário de árbitro, apesar de ter uma tabela nas câmaras, mas aquilo aí pode ser negociado com os árbitros em comum. Você pode negociar. Segundo ponto, as custas administrativas, que aí não dá para negociar, porque é da regra da entidade, mas eu já tenho dito, a gente precisa agora olhar para esse custo, estar sempre revisando, para ver se está adequado ou não, e fazer alguns convênios até com entidades, de o associado daquela entidade ter uma redução de custo. Tudo isso pode acontecer, mas tem um detalhe. O caro, às vezes, fica barato. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, você vai entrar com a desocupação de um imóvel, um processo arbitral de desocupação do imóvel, por inadimplência, por qualquer coisa assim. Se você vai para a Justiça Estadual, você vai demorar um tempo indeterminado, vai depender de muita coisa, inclusive até do juiz, do volume de trabalho dele. No processo arbitral isso é rápido, mas quando você está na justiça, você tem que manter aquele imóvel. Vai ter que manter com vigilância, com manutenção de tudo. Então você está gastando. Tá? Ele está lá sem poder ser comercializado e esperando que chegue uma solução. Às vezes a pessoa abandona, você precisa para recuperar o imóvel. Tem muitos imóveis abandonados aqui em Alagoas. E na arbitragem não, você resolve aquilo em 30 dias, por exemplo. Quanto você economizou de vigilância dessas coisas todas? De condomínio. Substancialmente. Você fica pagando condomínio. Então, às vezes pode ser um caro que sai muito em conta. Certo? Pois é. E os acertos que se obtêm dessa relação, seja pela mediação, arbitragem, é interessante saber que o resultado dessas decisões, elas não podem sofrer assim a intenção de uma das partes recorrer. Não. Após. É isso que eu estava querendo falar agora, eram as características básicas de um processo arbitral. Eu acho que é assim, a grande conquista
que se teve no processo extrajudicial. Primeiro, a confidencialidade. As partes que participam de um processo não podem falar, quebrar o sigilo do que se tratou ali e quem participou. O árbitro tem esse compromisso de confidencialidade. O funcionário da Câmara de Arbitragem que participar daquele tribunal arbitral, ele também tem o compromisso da confidencialidade, certo? Então, isso é uma coisa importantíssima, o que não acontece na justiça comum, porque o processo é público, certo? Outra coisa é a informalidade. Você pode, informalidade no seguinte sentido, de que você pode estabelecer todas as regras que vão conduzir o processo. A gente pode estabelecer se vai haver audiência de testemunha, se vai haver juntada os prazos para juntada de documentos. Tudo isso pode ser pré-estabelecido. Não precisa seguir o Código de Processo Civil. Você estabelece ali as regras do seu necessárias processo. para o seu processo. Se você quer que o seu processo transcorra, embora os litigantes sejam de Alagoas, se quiser que o procedimento seja numa Câmara de São Paulo, sem problema. O que demandaria essa necessidade, digamos? Em que circunstância? Olha, muitas vezes são os árbitros que você tem lá para determinados litígios que tem mais disponibilidade de árbitros para você escolher lá em São Paulo ou no Rio, seja onde for, a depender do objeto, porque você, para escolher um árbitro, você vai procurar um especialista naquela matéria que está sendo discutida. Se for uma questão médica, você vai escolher um médico, claro, um cientista. Se for uma questão de engenharia, um engenheiro, enfim, você escolhe o árbitro de acordo com a questão que vai ser discutida. Então, isso é muito importante. E os próprios, no caso, os árbitros, como eu disse, têm um compromisso de sigilo, de confidencialidade. Agora, o que é que assusta muita gente? É que a sentença arbitral ela é de única instância. Certo? Saiu a decisão, não tem mais jeito. Só tem uma possibilidade de você anular uma decisão arbitral. A sentença ter sido elaborada de forma errada, tecnicamente errada. É a única maneira. O resto é irrecorrível. Não tem embargo, não tem apelação, não tem nada. E isso assusta muita gente. Claro que pode-se dizer, a arbitragem não é o local para quem quer procrastinar. Certo? Por exemplo, quem quer procrastinar, quem quer levar para o tempo, vá para outro canto, mas não na arbitragem. A arbitragem tem esse sentido. Agora, uma decisão arbitral pode, às vezes, demorar um pouco? Pode. Pode demorar, dependendo da complexidade do objeto que está sendo tratado. Hoje, o que a entidade como a OAB vê essa questão? Olha, a OAB, hoje em dia, ela apoia tranquilamente a Porque houve arbitragem. resistência no início? Houve um pouco de resistência, mas a maior parte da resistência era pelos advogados que não tinham conhecimento do procedimento, que com é muito razoável isso, porque era o início, era uma coisa nova, certo? Hoje teve uma pessoa lá no meu escritório que disse, olha, estavam querendo botar uma cláusula compromissória no meu contrato. E eu não quis porque esse negócio, esse esquema, aí começa a suspeitar de tudo. Aí eu disse, tá, por coincidência hoje eu vou ter uma fala sobre isso. Senta aqui, você agora vai ouvir, eu vou treinar aqui com você. Mas... Na verdade, é uma valorização de advogados, porque muita gente tem até a formação, mas não exerce, né? Olha, é uma valorização para todo profissional, porque se você ser escolhido árbitro, por exemplo, de um litígio,
é uma forma de crescimento profissional. Porque você vai olhar a coisa Uma por referência. além de ser uma referência, você vai olhar por um outro lado a sua profissão, ângulo meio outro diferente. ângulo, certo? E outra coisa, um detalhe, é uma coisa que eu acho muito pura, porque o árbitro não tem nem como ser corrupto. Porque se ele for, ele vai ser uma vez só. Ele não vai ser mais procurado. Não vai ser mais procurado por ninguém. Não será referência. Não né? será. Então, isso é muito importante. Hoje em dia, eu não queria deixar de falar de uma coisa, é o seguinte. A arbitragem, existe uma resistência da justiça comum que os contratos de adesão não podem ser objeto de arbitragem, certo? Por quê? Mas, porque diz que o contratante não tem o direito de alterar o contrato. É uma imposição, como o banco às vezes impõe um contrato. A construção civil, que é a área que eu trabalho mais, você é obrigado por lei, quando vai fazer um memorial de incorporação, a anexar um modelo de contrato de compra e venda. Mas você não é obrigado a seguir aquele modelo. Então eu insisto em dizer que na construção civil não é contrato padrão. Pois bem, infelizmente chegamos ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer aqui mais uma vez a sua participação, essa contribuição no conhecimento que se tem para questões de interesse público. Obrigada, senhor Geminiano Jurema, e até uma próxima oportunidade. Ótimo, estou sempre à disposição, Goreto. Foi um prazer estar aqui e me coloco sempre a seu dispor. Muito obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.